1.51 Sword Golf Magic. Capítulo 241 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Shang avançou em direção ao oficial com bastante velocidade enquanto todos olhavam para ele em estado de choque. Zero foi suicida? Porque ele estava atacando um guerreiro do último estágio geral. Claro, ele estava sendo acusado de traidor, mas pelo menos ainda tinha uma chance de sobreviver se obedecesse. Mas ao atacar diretamente o policial, ele estava jogando sua última chance de sobrevivência pela janela. O oficial preparou sua lança e olhou nos olhos de Shang. Ele sabia que Shang não era fraco e sabia que não deveria ficar muito relaxado na luta. A espada daquele cara havia cortado uma besta do estágio geral intermediário. Claro, ele teve alguma ajuda, mas esse poder destrutivo não era brincadeira. Claro, o oficial também sabia que Zero havia negociado sua agilidade, velocidade e flexibilidade em troca dessa ofensa avassaladora. Na mente do oficial, Zero era simplesmente lento demais. Em comparação com Zero, o oficial se especializou nessas três coisas. Sem dizer nada, o policial investiu contra Zero. No topo da colina, olhou para Zero, sua expressão ilegível por trás de sua máscara. Os outros soldados apenas olhavam para a luta. Porque eles deveriam se envolver. Seu oficial era mais forte do que todos eles juntos. Ele não precisava de ajuda. Além disso, alguns dos soldados nutriam suspeitas. Porque Zero de repente atacaria um e dois. Isso não fazia sentido. Mas eles se mantiveram fora do conflito. No momento, muitos soldados não tinham certeza de qual lado deveriam acreditar, especialmente depois que Shang disse que o oficial já havia lidado com os 4 colegas de Shang. Onde estavam esses 4? Porque eles não estavam aqui. Bang! De repente, um vento verde apareceu atrás do oficial e ele acelerou muito. Em apenas um instante, ele alcançou Shang, empurrando sua lança para a frente. Quando Shang viu o ataque, seus olhos brilharam. Ele está me subestimando, pensou naquele momento. Parece que essa luta não vai ser um problema. O oficial tinha jogado toda a sua força e velocidade neste único golpe sem segurar nada. Isso tornou o ataque mais difícil de evitar ou defender, mas também não deu a ele nenhuma oportunidade de fazer um acompanhamento. Shang estava certo. O oficial realmente o subestimou. Sim, Shang cometeu um delito insano, mas isso não foi o suficiente para o policial realmente levá-lo a sério. Por quê? Porque Shang estava a 2 níveis abaixo do oficial. Isso significava que Shang precisava pular 2 níveis. Nenhum guerreiro poderia pular 2 níveis. Era simplesmente impossível. A diferença de velocidade e potência era simplesmente avassaladora. Desencadear um ataque totalmente poderoso já era um exagero para lidar com um guerreiro Early General Stage na mente do oficial. Zero não era rápido o suficiente para fugir e, se bloqueasse o ataque, seria jogado para longe. Claro, tudo isso foi apenas como o policial imaginou que a luta seria. Infelizmente, não iria seguir o seu caminho. Shang levantou sua espada colossal, tocando o lado de sua lâmina com a mão esquerda. Bang! A lança atingiu o lado da espada. Clink. Mas então, a espada de repente se curvou e a lança passou pela espada, agora perfurando o chão. Os olhos do oficial se arregalaram neste momento. Uma parada. Como um guerreiro do Early General Stage poderia parar seu ataque totalmente poderoso? Um guerreiro Early General Stage não tinha poder suficiente para mudar a trajetória de sua lança. Isso seria difícil até mesmo para os guerreiros do Mid General Stage. Isso era impossível. Infelizmente, o oficial não sabia sobre o procedimento. Quando Shang ainda estava no estágio geral inicial, seu corpo já estava um nível acima do seu nível. No entanto, a vantagem que as feras tinham em termos de poder físico só aumentava à medida que se tornavam mais poderosas. E como o poder do procedimento de Shang era determinado pelo poder das bestas, seu poder também aumentava, mas não tanto. No estágio geral inicial, Shang tinha um corpo físico equivalente a um guerreiro do estágio geral inicial. E agora, no estágio geral inicial, Shang tinha um corpo físico um pouco mais poderoso do que um guerreiro do estágio geral intermediário. No passado, pode-se dizer que o poder de Shang recebeu mais um. Agora, era mais como um mais 1,2. Lutar contra o oficial nem contava como pular um nível inteiro. Crrrrr. Quando a lança foi desviada para baixo, a espada de Shang atingiu a lateral da lança. E então, parou. Bang! E Simana disparou para fora da lâmina da espada, congelando a lança flexível,
mas resistente abaixo dela. Naquele momento, o pé esquerdo de Shang tocou a parte de trás da lâmina de sua espada. Um instante depois, a perna de Shang liberou uma névoa gelada. Boom! Quando a perna esquerda de Shang foi empurrada para baixo, o fogo explodiu da lâmina da espada e a haste abaixo dela quebrou. Naquele momento, o tempo aparentemente congelou. Todos olhavam chocados para a arma quebrada. Como? Mas apenas um instante depois, uma explosão gelada apareceu atrás de Shang, e ele foi catapultado para a frente. Devido ao seu choque, o policial não conseguiu reagir. Isso simplesmente desafiou toda a lógica. Quando o policial se recuperou, ele viu apenas um joelho. Bang! O joelho de Shang explodiu com fogo, queimando o rosto do oficial e cegando-o. O oficial caiu para trás, soltando sua lança enquanto o corpo de Shang continuava avançando. Shang teve muito impulso para ser parado apenas acertando a cabeça de alguém. Quando Shang estava acima da cabeça do oficial, ele apontou o braço esquerdo para o céu. Ele nunca puxou sua espada para outro golpe, o que significava que estava abaixo dele. Resumindo, estava entre Shang e o pescoço do oficial. O pé esquerdo de Shang pisou na parte de trás da lâmina de sua espada novamente. Bang! Após uma explosão de fogo, Shang foi derrubado. Boom! Uma nuvem de poeira apareceu ao redor do lugar onde Shang e o oficial estavam, tornando-os invisíveis para todos os outros. Eles ainda não conseguiam aceitar o que tinham acabado de ver. A expressão de Oni não era visível por trás de sua máscara, mas seu corpo tenso o denunciava. Ele certamente não estava calmo agora. Alguns segundos depois, a nuvem de poeira desapareceu e os soldados viram o que havia acontecido. O oficial estava deitado no chão, com o rosto para cima. Enterrado em seu pescoço estava a espada de Shang com o pé esquerdo de Shang em cima dela. Uma grande parte da lâmina da espada estava dentro do solo e, surpreendentemente, até o punho estava no chão. Mas o mais chocante de tudo foi o oficial. Ele ainda estava vivo. Mas não por escolha própria. Neste momento, o oficial foi essencialmente pregado ao chão em seu pescoço. O punho entrou na terra à sua esquerda e a lâmina entrou na terra à sua direita. Um fio de sangue escorreu da parte do pescoço do oficial onde tocou a lâmina, mas isso não foi suficiente para matar um guerreiro do estágio geral. No entanto, se Shang decidisse colocar algum peso em seu pé esquerdo, o pescoço do oficial seria decepado. Silêncio. Ninguém disse nada. De repente, Shang curvou-se para o lado. Rachadura. Shang quebrou um dos dedos do oficial e recuperou o anel espacial nele. O policial tentou gritar, mas o sangue e a pressão em sua cabeça tornavam isso quase impossível. Shang olhou através do anel espacial e, alguns segundos depois, convocou algo. Shang deixou cair algo além do oficial. Todos olharam e seus olhos se arregalaram. O cristal da comunicação. Chame seu superior, Shang disse friamente. Todos ficaram confusos, inclusive o policial. Fui incriminado e quero uma parte neutra e de alto escalão aqui para investigar tudo o que aconteceu. Se eu matar você agora, não tenho provas suficientes para condená-lo. Claro, se você se recusar a entrar em contato com seu superior, posso acidentalmente escorregar e cair sobre minha espada. Você não quer isso, certo? Sword Golf Magic. Capítulo 242. Os soldados olharam chocados para Shang. Ligar para o superior dele? Então, Zero realmente foi enquadrado. Por que outro motivo ele chamaria alguém ainda mais alto na cadeia de comando? Se Zero fosse um traidor, ele só tornaria ainda mais difícil para si mesmo escapar se um guerreiro Commander Stage chegasse. O oficial no chão quase não acreditou no que ouviu. Zero queria que ele chamasse seu superior. Nesse momento, o oficial sentiu que o mundo queria que ele sobrevivesse. Ele ainda não havia aceitado o fato de ter perdido contra um guerreiro do Early General Stage, e agora ele tinha que aceitar o fato de ter sobrevivido depois de perder. Toda essa situação era muito surreal. O oficial tentou o seu melhor para mover a mão para o cristal de comunicação, mas estava fora de alcance. Shang chutou levemente na mão livre do oficial com o pé livre. O oficial rapidamente ativou o cristal de comunicação e o segurou em uma posição estranha. Relatório, veio a voz irritada do superior. O oficial teve dificuldade em formular palavras devido à lâmina enterrada parcialmente em seu pescoço. Olá, senhor, disse Shang. Este é Zero, um dos soldados sob o comando do sargento. Exigimos sua ajuda e julgamento sobre um assunto. O que? Por que você está falando comigo? Onde está Lance? O superior perguntou com surpresa e aborrecimento.
O sargento não pode falar agora porque minha espada está parcialmente enterrada em seu pescoço, senhor, disse Shang. Silêncio. Por alguns segundos, o superior não disse nada. O que você quer? O superior perguntou através do cristal de comunicação. Fui acusado de traição, disse Shang. O sargento me julgou um traidor sem uma investigação e, bem, você viu como isso acabou. Gostaria de solicitar a uma parte neutra que investigue este assunto. Por um tempo, nada saiu do cristal de comunicação. Estarei lá em 10 minutos. Não, sob nenhuma circunstância, ferir ninguém. Todos permanecerão onde estão até que esta situação seja resolvida, ordenou o superior. Entendido, disse Shang. Estamos a leste do posto avançado. Eu sei onde você está, veio a voz irritada do superior. Todo mundo, fique onde está. E com isso, o superior desligou. O oficial abaixou a mão novamente e deixou o cristal de comunicação cair para o lado. Eu liguei para ele, ele disse com muita dificuldade. Você pode, por favor, mover-se? E dar a você uma oportunidade de me atacar novamente sem subestimar minha força? Shang perguntou com um bufo. Sem chance. Você ouviu seu superior. Todos vão esperar exatamente onde estamos atualmente. O oficial quis cerrar os dentes, mas isso só lhe causou mais dor. Shang olhou para o mascarado. Você não pensou que terminaria assim quando matou dois, não é? Ele perguntou. Um não disse nada. Shang sabia que um era um traidor, e um sabia que Shang sabia disso. Então, como um se sentiu neste momento? Extremamente nervoso. Mas não pela razão que alguém poderia acreditar. Na verdade, um não deveria estar profundamente excitado. Afinal, o superior do oficial também era um traidor, certo? Shang estava essencialmente cavando sua própria cova com essa ação. Infelizmente, foi só isso. Alguém se lembrou da conversa que teve com Shang cerca de meio-dia atrás. Oni e Shang conversaram sobre o fato de que o superior do oficial também poderia ser um traidor. Então, obviamente, Shang sabia disso. Mas então, por que ele estava ligando para ele? Não fazia sentido. Um se recusava a acreditar que Shang não suspeitava que o superior fosse um traidor. Mas se ele fosse um traidor, Shang não estava essencialmente cometendo suicídio ligando para ele. Uma pessoa menos experiente do que Oni pensaria que Shang era estúpido, mas Oni não acreditava que Shang fosse estúpido. Zero deve ter alguma segurança ao lidar com um guerreiro traidor do Commander Stage. Eu me recuso a acreditar que ele está jogando sua vida fora. Um pensamento. No minuto seguinte, ninguém se mexeu e os soldados apenas se entreolharam com expressões confusas. Eles não tinham ideia de quem era um traidor e quem não era. Bang! De repente, o solo abaixo de Oni explodiu e ele avançou para o norte. Os outros soldados olharam chocados para sua figura que se afastava rapidamente. Shang apenas bufou. Muito inteligente. Não posso sair daqui, disse. Acredita em mim agora? Shang perguntou. Um segundo depois, os soldados se recuperaram do choque. Peguei-o. Um deles gritou. Depois disso, 4 soldados atacaram com a intenção de capturá-lo. Os outros permaneceram em suas posições, mas suas expressões tornaram-se menos cautelosas contra Shang. Os inocentes não temiam as investigações, enquanto os culpados sim. Ficou claro para eles quem era o traidor. A essa altura, os soldados haviam se acalmado e estavam conversando novamente. A maioria deles estava falando sobre o fato de que seu oficial e um haviam sido traidores. Em suas mentes, a culpa do oficial e de Oni já havia sido comprovada pela retirada repentina de Oni. 10 minutos após o contato com o superior, uma nova pessoa chegou ao morro. Era aquele guerreiro do estágio de comandante que eles conheceram antes de irem para o posto avançado, o líder da cidade mais próxima. Todos os soldados saudaram enquanto Shang olhava para o superior com um sorriso de escárnio oculto. Ele veio sozinho, pensou Shang. Qual oficial de alto escalão sensato chegaria a tal situação sem nenhum reforço? Isso poderia ter sido uma manobra para atrair o superior para fora da proteção de sua cidade. Ninguém na posição de superior iria sozinho a tal reunião. A menos que eles pretendessem esconder as evidências e lidar com as testemunhas. Os olhos frios do superior inspecionaram os arredores e pararam quando viram Shang. Ficou claro quem tinha falado com ele no cristal de comunicação. Naquele momento, algo apareceu na mão de Shang, e ele mostrou-o ao superior distante. Todos olharam e seus olhos se abriram em choque. Era um emblema com 2 asas verdes.
Alguns dos soldados sabiam o que isso significava e suas últimas dúvidas desapareceram. Este era um dos emblemas pessoais do Duque Whirlwind, e era a prova de que o dono do emblema era um amigo pessoal do Duque. Alguém assim não poderia ser um traidor. Os olhos do superior se arregalaram em choque por um segundo, mas eles voltaram ao frio anterior muito rapidamente. Preciso verificar se é real, disse o superior friamente enquanto estendia a mão para o distante Shang. Existem muitas falsificações. Shang apenas sorriu por trás de sua máscara. Aqui está, ele disse enquanto jogava fora. O superior apanhou e olhou durante algum tempo, acariciando com os dedos o desenho do emblema. Ele o inspecionou por mais de 5 segundos, apenas olhando para ele com uma expressão extasiada. É real, certo? Shang perguntou com um sorriso. O superior olhou para Shang. Então, ele colocou o emblema em seu anel espacial. Por que você está fazendo uma pergunta tão estúpida? Perguntou o superior. É obviamente falso. Os soldados olharam chocados para o superior. Mesmo que ignoremos toda essa situação, disse o superior, apontando para o oficial sob a lâmina de Shang, falsificar tal emblema já é um crime digno de morte. Então, o superior sacou uma longa espada. Vou cumprir a sentença agora mesmo. Naquele momento, o poder absoluto do guerreiro Commander Stage encheu os arredores e os soldados tiveram dificuldade para respirar. Shang apenas sorriu. Sword Golf Magic. Capítulo 243. Os outros soldados ficaram chocados e confusos novamente. Muitas reviravoltas aconteceram na última hora. Primeiro, Zero foi denunciado como traidor. Então, Zero derrotou o oficial. Depois disso, Zero provou sua inocência. E agora, Zero era um traidor de novo? Alguns dos soldados ficaram com medo. Eles não eram estúpidos e sabiam que algo não fazia sentido aqui. Esse guerreiro Commander Stage era um traidor. Então, eles não seriam mortos. Shang apenas olhou para o superior com um sorriso malicioso. O superior sacou sua espada. E então, o superior caiu no chão, inconsciente. Mais uma vez, os soldados ficaram chocados. O que estava acontecendo? Um segundo depois, os soldados notaram que uma nova pessoa estava ao lado do superior inconsciente. Essa pessoa era um homem mais velho com cabelos grisalhos e vestes cinzas. Um focus cinza com 2 diademas flutuava ao lado dele enquanto ele olhava para o superior inconsciente. A maioria dos soldados não sabia quem era, mas alguns deles podiam adivinhar sua identidade. Um inquisidor? Um deles sussurrou em choque. Neste momento, tudo estava silencioso, o que fez o sussurro do soldado ecoar pelos arredores, surpreendendo-os demais. Um inquisidor esteve aqui? O que era um inquisidor? Um inquisidor era um mago verdadeiro leal ao Duque Whirlwind. Os requisitos para se tornar um inquisidor eram rigorosos e eles tinham que passar por muitas avaliações para garantir que não fossem traidores antes de conseguirem esse papel. Para se tornar um inquisidor, primeiro era necessário ser um Elitro e mage muito talentoso, pelo menos. Em segundo lugar, era preciso ter um grande conhecimento de Min Magic, que era uma categoria de Magic que não exigia uma afinidade, pois tratava de mana puro e da mente. O trabalho de um inquisidor era encontrar traidores e extrair informações de suas mentes, e eles eram muito bons nisso. Um segundo depois que o superior caiu no chão, seu anel espacial saiu de seu dedo e voou até o inquisidor. O emblema do Duque foi retirado do ringue e o inquisidor olhou para ele por cerca de 2 segundos. Então, o emblema flutuou de volta para Shang, que o guardou. Obrigado, disse ele. Shang sabia que um inquisidor estaria observando. Por quê? Porque ele os havia chamado. O trabalho de Shang era erradicar os traidores e informar as autoridades relevantes, que eram os inquisidores. O trabalho de Shang nunca foi matar os traidores. Quando Shang venceu um oficial, ele tirou um emblema cheio de círculos mágicos de seu mundo. Felizmente, ele não precisou convocá-lo em suas mãos para ativá-lo. Contanto que ele o destruísse, ele enviaria um sinal para qualquer inquisidor em um raio de cerca de 100 quilômetros, que então se comunicariam entre si. Por causa disso, Shang convocou o emblema em sua bota e simplesmente pisou nele, o que foi suficiente para destruí-lo. Duque Whirlwind disse a Shang que cerca de 2 a 3 inquisidores estavam sempre de prontidão no campo de batalha. Enquanto Shang quebrasse o emblema, um deles chegaria em, no máximo, 10 minutos. Mas na maioria das vezes, eles levavam apenas de 3 a 5 minutos. O inquisidor olhou para Shang. Você pode se afastar dele, disse ele. Shang olhou para baixo e percebeu que o oficial abaixo dele também havia perdido a consciência.
Shang agarrou sua espada e deu um passo para o lado. Existem outros traidores? O inquisidor perguntou calmamente. Um cara mascarado fugiu para o norte alguns minutos atrás, disse Shang. Ele também é um traidor. Encontrá-lo não será um problema. Eu o marquei com o pó do inquisidor mais cedo. Nós sabemos, o inquisidor disse. Ele já deveria ter sido preso. Shang assentiu. Antes de Shang se encontrar com um e dois, ele furtivamente tirou um pouco de poeira, que ele colocou em si mesmo. O pó do inquisidor agia como um farol para os inquisidores. Ninguém mais notaria, mas os inquisidores podiam sentir. E a melhor parte, desde que alguém entrasse em contato com uma pessoa coberta pelo pó do inquisidor, as pessoas ao redor também seriam contaminadas por ele. Isso significava que cada pessoa que esteve na colina ou perto dela nos últimos 30 minutos agora pode ser rastreada pelos inquisidores. Naquele momento, o som baixo de algo sendo puxado pelo chão pôde ser ouvido e as pessoas olharam. No sopé da colina estava outro homem com túnica cinza e um foco cinza. Em comparação com o primeiro inquisidor, este parecia muito mais jovem. Surpreendentemente, o segundo inquisidor estava puxando uma corrente com 3 pessoas inconscientes presas a ela. Shang olhou e viu que um era um deles. Os outros 2 eram 2 dos soldados que perseguiam um para prendê-lo. Encontrei 2 cadáveres de guerreiros do estágio geral inicial no meu caminho, disse o segundo inquisidor. Quando os soldados ouviram isso, um buraco apareceu em seus estômagos e eles olharam para as 3 pessoas inconscientes. Era óbvio o que tinha acontecido. Um havia fugido e 2 outros traidores agiram como se quisessem persegui-lo para que também pudessem fugir. No entanto, 2 soldados inocentes o seguiram. Eles só queriam ajudar a prender um. Infelizmente, assim que deixaram o campo de visão de todos, os 2 traidores lidaram com os 2 soldados inocentes antes de fugir com um. Os soldados quase não acreditaram que havia tantos traidores. Cerca de um quarto de todos os soldados estacionados aqui eram traidores. Isso foi uma loucura. Uma rainha das pragas encherá seu ninho com gatos da praga, o inquisidor mais velho disse enquanto olhava para o superior deitado ao lado dele. Shang também olhou para o superior. O superior provavelmente era quem comandava a região nordeste do campo de batalha e, com sua autoridade, não era muito difícil permitir que mais traidores se juntassem. Seu plano provavelmente era matar lentamente todos os soldados leais na parte nordeste do campo de batalha e conseguir mais traidores para reabastecer as fileiras. Assim, eles poderiam destruir a terra e entregar recursos ao Duque Mithril. Existem mais traidores? O inquisidor mais velho perguntou a Shang novamente. Existe um que eu suspeito, mas não tenho certeza se ele realmente é um ou não. É apenas um sentimento, disse Shang. Deixo a seu critério como proceder neste assunto. O inquisidor continuou olhando para os soldados reunidos. Você era o único estacionado aqui. Você conhece essas pessoas muito melhor do que nós. Se você não tiver certeza, pode pedir uma leitura mental dessa pessoa. No entanto, se for provada a inocência do arguido, terá de pagar uma multa cara, explicou o inquisidor. Shang hesitou por cerca de 2 segundos, mas no final decidiu confiar em seus sentimentos. Gostaria de solicitar uma leitura mental desta pessoa, disse Shang enquanto apontava para um homem careca entre os soldados. Os soldados olharam chocados para o careca. Este era o líder dos idealistas. O careca olhou com choque e raiva para Shang. Era como se Shang tivesse acabado de acusá-lo de ser um traidor, o que foi exatamente o que Shang fez. Sword Golf Magic. Capítulo 244. Os soldados se afastaram de seu líder, que apenas cerrou os dentes. Qual o significado disso? Ele gritou. Eu não concordo com isso. Então, todos ouviram o som de corpos se arrastando no chão, e sem que ninguém percebesse, o jovem inquisidor chegou atrás do líder, que rapidamente se virou para encará-lo com medo. Seu consentimento não é relevante, o jovem inquisidor disse enquanto sua mão se estendia ameaçadoramente em direção à cabeça do careca. Naquele momento, Mana se reuniu em torno da cabeça do homem. Ele estava tentando se matar com sua afinidade. Mas, claro, ele não tinha nem o poder de se matar na frente de um inquisidor. A mão do inquisidor alcançou a cabeça do homem em um instante, e ele ficou inconsciente. Os soldados olharam com choque e medo para o inquisidor. E então, 2 outros soldados tentaram se matar. Mas, assim como o careca, esses 2 também ficaram inconscientes assim que mostraram um indício de resistência. Nenhum deles poderia escapar. Os inquisidores eram muito bons em seu trabalho. Depois disso,
Todos ficaram em silêncio por medo. Uma camarada após o outro ficou inconsciente, e os soldados temiam que também fossem vítimas dos inquisidores se mostrassem qualquer sinal de resistência. Para esses soldados, esses inquisidores eram algumas das existências mais aterrorizantes que já haviam visto. As pessoas simplesmente ficam inconscientes em sua mera presença. Nos 5 minutos seguintes, a mão do inquisidor mais jovem permaneceu na cabeça do homem careca, ambos com os olhos fechados. O inquisidor mais velho vigiava enquanto seu colega mais jovem fazia seu trabalho. Eventualmente, o inquisidor mais jovem abriu os olhos e se levantou. Há uma barreira em sua mente, disse ele. Siga o protocolo, disse o inquisidor mais velho. O mais novo acenou com a cabeça e convocou várias outras correntes, que ele então colocou em todas as outras pessoas inconscientes, incluindo o superior e o oficial. No final, 8 pessoas foram presas à corrente. Alguém mais? O inquisidor mais velho perguntou, olhando para Shang. Não, disse Shang. O inquisidor mais velho assentiu. O grande inquisidor foi informado. A Inquisição assume oficialmente o comando da região Nordeste. Todos os soldados devem estar estacionados dentro de seus postos avançados e cidades. Qualquer soldado que deixar os limites de seus postos avançados ou cidades será morto ou preso. 3 círculos foram enviados para isolar a cidade mais próxima. Ninguém tem permissão para sair ou entrar. Todos os outros postos avançados também serão guardados por um círculo cada. Todos vocês cumprirão as ordens dos referidos magos. O inquisidor olhou para todos os soldados. Você entrará em seu posto avançado imediatamente. Os soldados rapidamente bateram continência de medo e correram para o posto avançado que haviam construído há apenas 2 meses. Você virá conosco, o inquisidor mais velho ordenou a Shang. Shang assentiu. Depois disso, os 2 inquisidores avançaram levemente, mas sua velocidade já era bastante impressionante. Shang correu atrás deles em silêncio. Alguns minutos depois, eles chegaram à cidade mais próxima. Shang já podia ver vários magos estacionados ao redor da cidade em um grande círculo, e ele também podia ver 3 cadáveres entre os magos e a cidade. Os magos obviamente não estavam brincando. O inquisidor mais velho olhou para Shang. Eu serei responsável por investigar esta cidade. Você o seguirá de volta à zona da Águia da Tempestade, disse o inquisidor mais velho, gesticulando para seu colega mais jovem arrastando as 8 pessoas inconscientes. O grande inquisidor ordenou seu retorno. Sua missão termina aqui. Ele também me disse para dizer a você que o seu trabalho tem sido excepcional e que você tem sido uma grande ajuda para o condado de Grande. A voz do inquisidor mais velho não parecia feliz ou animada. Ele apenas transmitiu as palavras com uma voz robótica. Shang apenas assentiu. Então, sem dizer nada, o inquisidor mais velho entrou na cidade, e as pessoas dentro da cidade aprenderam a temê-lo. Siga-me, disse o mais jovem enquanto acelerava em direção ao sul. Shang não disse nada e apenas o seguiu sem palavras. Obviamente, esses inquisidores não eram do tipo falador, e era por isso que Shang não os incomodava com perguntas. Enquanto Shang viajava para o sul em silêncio, ele teve tempo de repassar sua estada de 2 meses no campo de batalha em sua cabeça. A essa altura, o plano dos traidores também ficou claro. O superior conseguira, ao longo de muitos anos de trabalho árduo, assumir o comando de toda uma região. A fim de roubar todos os recursos e tornar a terra inútil, ele lentamente adicionou mais e mais traidores às fileiras. 2 desses traidores foram o oficial, Lance, e um homem mascarado, Oni. Na superfície, seu trabalho era construir um posto avançado e tornar a terra habitável e rica em oportunidades de ganhar dinheiro. Mas, na verdade, seu trabalho era eliminar todos os soldados leais e aos poucos encher as fileiras de traidores. Se todos os traidores tivessem sido enviados para este lugar ao mesmo tempo, algumas questões teriam sido levantadas. Afinal, os traidores geralmente tinham uma história desconhecida. Preenchendo um posto avançado inteiro apenas com pessoas com histórias desconhecidas? Isso teria sido muito suspeito. Por causa disso, eles tiveram que fazer isso devagar, uma onda de cada vez. O primeiro soldado inocente que eles mataram foi um dos alunos que acidentalmente atacou uma besta do estágio médio. O oficial deu o comando com o objetivo de dar uma lição aos alunos, e um aplicou assumindo o comando do grupo e detendo-os. O segundo soldado inocente tinha sido um dos canalhas. Ele havia relatado algo e o policial o matou. Segundo ele, o scumbag mentiu. Em seguida, 3 soldados morreram enquanto entregavam a mercadoria na cidade.
O grupo consistia em um traidor e 3 pessoas inocentes. A pessoa com o anel espacial era o traidor, e ele secretamente colocou recursos nos bolsos dos soldados inocentes. Os soldados não tinham ideia de como esses recursos foram parar ali, mas os guardas da cidade, que provavelmente também eram traidores, não se importaram e os mataram. Depois disso, era hora de lidar com Zero e outros 4 soldados. O líder traidor dos idealistas escolheu 4 soldados inocentes para ir com Zero a um lugar que logo seria atacado pelas forças ocultas do Duque Mithril. Como seguro, Oni deu a Zero uma maneira de contatá-lo. Assim, Oni ganharia a confiança de todos ao seu redor. Afinal, ele havia feito mais para salvar seus companheiros do que o necessário. O prazo menor com o novo sinal não era realmente importante. As chances de esse pouco de tempo fazer diferença no resultado eram minúsculas, e a recompensa adicional valia o risco adicional. A razão pela qual Shang suspeitava que o líder dos idealistas era um traidor era que 4 soldados leais haviam sido enviados com ele. Se o líder fosse inocente, ele não saberia quem era e quem não era traidor, e com o número de traidores, as chances eram altas de pelo menos uma pessoa trair Zero durante o ataque. Mas todos os 4 soldados resistiram. Quando o oficial e perceberam que todos haviam retornado, eles perceberam que não podiam mais ser tão sutis. Várias pessoas já suspeitavam do oficial, e se um traidor caísse, todos poderiam cair. Então, eles inventaram um esquema para lidar com Zero e Tu, 2 dos mais poderosos soldados leais. Depois de lidar com aqueles 2, o oficial e poderiam reduzir lentamente o restante. Claro, o oficial teria sido enviado para outro lugar para manter as aparências, mas isso não importava. O superior teria simplesmente dado a alguém um papel temporário de liderança. E quais 2 pessoas todos gostariam de ter como seu novo superior? Ou o líder dos idealistas? Ambos foram boas escolhas. Todos os outros acreditariam que todos os traidores se foram. Afinal, tantos já haviam morrido, certo? Além disso, eles agora tinham um líder em quem todos confiavam. Afinal, eles próprios os votaram para o cargo. E assim, o posto avançado teria sido lentamente ultrapassado pelos traidores. Infelizmente, Shang arruinou seu plano atraindo todos os traidores para uma armadilha. Todos eles se reuniram, e a pessoa mais importante, o superior, mostrou diante dos olhos do Inquisidor que ele era um traidor. Como emblema do Duque Whirlwind, Shang tinha jogado para ele. Alguém da posição superior poderia dizer a diferença entre um verdadeiro e um falso. Se dissesse que era real, não conseguiria se livrar de todas as testemunhas. Se ele dissesse que era real e matasse Shang, todos teriam se espalhado, fugindo para salvar suas vidas. E se apenas um deles sobrevivesse, tudo poderia desmoronar em torno dos traidores. Isso era um risco enorme. Então, claro, o superior disse que era falso. Ele executaria Shang, deixaria o oficial se curar e, por último, todos matariam os soldados ao redor. Com todos eles trabalhando juntos, ninguém seria capaz de escapar. Então, eles simplesmente enquadrariam tudo para parecer que haviam morrido para alguma besta aleatória do estágio geral tarde que encontrou seu caminho até aqui. O superior havia sido chamado para tratar disso, mas quando chegou, mais da metade dos soldados já havia morrido. Que trágico. Mas, no final, Shang os enganou. Não foi fácil e houve muitos fatores desconhecidos, mas Shang conseguiu obter o melhor resultado possível. Todos os traidores sobreviveram e todos estavam sob custódia dos inquisidores. Shang não matou nenhum único traidor. Ele só tinha feito o seu trabalho. Encontre os traidores e denúncias às autoridades competentes. Era isso. Sword Golf Magic. Capítulo 245. Shang seguiu o jovem inquisidor por cerca de 2 horas até chegarem à fronteira com a atual Silver Zone. Com o inquisidor presente e Shang não precisando diminuir a velocidade, a jornada não demorou tanto quanto da primeira vez. Quando eles entraram na Silver Zone, o inquisidor parou e se virou para Shang. Passamos a fronteira agora, disse o inquisidor. É aqui que nos separamos. Você deve se reportar a quem lhe deu emprego. Shang assentiu. Eu vou. Obrigado por me acompanhar. Shang não era estúpido. Mesmo que ele não tivesse visto nenhum guarda na fronteira, isso não significava que não havia nenhum. Todo o campo de batalha provavelmente estava sob um bloqueio estrito e, sem o inquisidor o acompanhando, alguém provavelmente teria parado Shang. O inquisidor assentiu. O inquisidor líder não é alguém que elogia as pessoas, disse o inquisidor mais jovem. No entanto,
Quero reiterar que seu trabalho nos ajudou muito. Você conseguiu erradicar pessoalmente 8 traidores, sendo que um deles ocupava uma posição elevada, e indiretamente desmascarou talvez dezenas de outros. Você fez um excelente trabalho. Obrigado, disse Shang. Ele pensou que se sentiria bem ao ouvir elogios de alguém tão poderoso, mas por algum motivo, Shang não se sentia tanto. Era como se o elogio realmente não importasse para ele. Desejo-lhe sorte em sua futura jornada, disse o Inquisidor antes de avançar para longe. Sua velocidade era muito mais rápida do que antes. Shang apenas assentiu distraidamente, já que sua mente estava ocupada agora. Eu me pergunto por que ser elogiado não foi tão bom quanto eu imaginava. Não é normal sentir orgulho de mim mesmo quando alguém muito mais poderoso do que eu me diz que fiz um ótimo trabalho? Por que não me senti assim? Por um tempo, Shang apenas permaneceu no mesmo lugar, imerso em pensamentos. Acho que é o meu objetivo, pensou Shang. Meu objetivo está muito além do poder de qualquer um neste lugar, e é por isso que eu realmente não me importo com seus elogios. Naquele momento, Shang se lembrou de sua antiga luta com sua atitude. Ser brutal com os outros. Ajudar os outros para que eles o ajudem. Qual foi melhor para alcançar o poder supremo? Como o mago imperador se tornou tão poderoso naquela época? Como era a personalidade dele? Shang suspirou. Não adianta pensar nisso. De acordo com o Deus, fiz exatamente essa pergunta como minha terceira. Tomar qualquer decisão agora é inútil, pois terei a resposta certa mais tarde. Eu só tenho que esperar e me tornar mais poderoso. Depois de pensar nisso, a mente de Shang voltou ao presente e ele procurou um lugar isolado. Shang procurou por algo específico e, alguns minutos depois, ele o encontrou. Shang encontrou o ninho de um pesticate e o matou. Então, ele entrou em seu ninho. Xing. Um uniforme verde da academia apareceu diante de Shang junto com uma longa lança. A lança era feita de materiais de nível médio geral e era de cor verde. Shang jogou sua armadura em seu mundo interior e vestiu o uniforme da academia. Então, Shang tirou sua máscara e também a colocou em seu mundo interior. Agora, o rosto de Shang foi finalmente revelado. Ele tinha uma mandíbula esculpida e uma barba bagunçada e não barbeada. Alguém poderia pensar que ele parecia um atleta que negligenciou sua aparência devido a uma queda. Shang agarrou a espada e se barbeou. De volta à academia, Shang não foi capaz de usar a espada para se barbear, pois era muito estúpido para se comunicar. Ele instintivamente se recusou a machucar Shang. Mas agora, Sword era inteligente o suficiente para ver o que Shang queria e obedeceu. Depois de um bom barbear, Shang usou a espada para cortar a seu longo cabelo, seu comprimento voltando ao normal. Shang olhou para a espada. Vou ter que colocar você no meu mundo por algumas horas. Você é muito visível. Assim que eu chegar à academia, vou tirar você de volta. Eu entendo, Sword respondeu. Shang assentiu e colocou Sword e todos os seus outros pertences de volta em seu mundo interior. Por fim, ele convocou um longo casaco preto, que escondia todo o seu corpo. Depois de colocá-lo, Shang saiu de uma das entradas laterais do ninho. Foi por isso que Shang procurou por um ninho de pesticate. Se alguém estivesse seguindo Shang, eles só precisariam vigiar uma entrada se Shang entrasse em uma caverna. Mas com um ninho de pesticate, eles precisariam vigiar várias entradas ao mesmo tempo, o que os forçaria a ir para um local mais visível. Enquanto Shang avançava, ele rapidamente examinou os arredores. Ele não viu ninguém. Agora, Shang parecia completamente diferente de sua antiga personalidade. Zero. Shang usava um uniforme verde, não usava máscara, carregava uma lança nas costas e escondia tudo sobre si mesmo em uma capa preta. A única conexão com Zero que algumas pessoas poderiam desenhar seria a altura e a estrutura de Shang, mas havia vários guerreiros que se encaixavam nesses critérios. Shang viajou por toda a Silver Zone. Graças aos seus estudos, ele sabia quais lugares deveria evitar. Se alguém corresse cegamente pela Silver Zone, poderia muito bem encontrar uma besta do Commander Stage. No entanto, a jornada de Shang não foi totalmente segura. A fim de evitar olhares atentos, ele viajou principalmente por General Stage Odernesses. Shang poderia matar bestas e ali General Stage usando sua lança. Se ele quisesse matar uma fera do estágio geral intermediário, ele precisaria sacar sua espada. Shang não foi capaz de matar uma besta do Late General Stage, mas ele poderia escapar deles. O único problema seriam as bestas do Piak General Stage,
Mas eles também não se importavam com alguns guerreiros do Early General Stage. Pelo menos, é assim que teria sido. Infelizmente para Shang, ficou claro que as feras o odiavam. Durante o julgamento, as bestas ficaram irracionalmente zangadas quando viram, e esse fenômeno não parou depois que Shang deixou o julgamento. Nos últimos meses, ficou claro que todas as feras que viam Shang queriam matá-lo. Então, se Shang realmente encontrasse uma besta do Peak General Stage, ele estaria em apuros. Mas era por isso que ele estava usando a capa. Contanto que as feras não vissem seus olhos ou tivessem a chance de olhar para seu corpo por um tempo, elas não prestariam muita atenção nele. Eles só ficavam agressivos se pudessem olhar para ele por alguns segundos. O reitor adivinhou que isso se devia à natureza mista de Shang. Ele não era uma abominação pura, mas também não era um humano puro. Isso confundiu as feras por um tempo. Se qualquer besta visse uma abominação, eles a atacariam imediatamente com uma fúria cega. Shang conheceu algumas feras do General Stage, mas a maioria delas o ignorou quando viram sua velocidade. Essa coisa era muito pequena e rápida. Daria muito trabalho persegui-lo. Houve uma fera do estágio geral intermediário que se interessou, mas voando para longe com algumas rajadas de gelo e fogo, Shang conseguiu se livrar dela. 2 horas depois, Shang alcançou a zona da Águia da Tempestade, entrando pela floresta selvagem do noroeste. A partir desse momento, Shang não estava mais em perigo. Apenas bestas do estágio de soldado estavam aqui. Sim, também poderia haver algumas feras do estágio geral, mas elas eram muito raras e muitas vezes também do lado mais fraco. Antes que Shang chegasse à linha da fazenda, ele desabotoou sua capa, deixando-a fluir atrás dele com o vento. Ele fez isso para mostrar seu uniforme da academia. Se alguém com uma capa preta disparasse pela farmline, os guardas provavelmente suspeitariam e o interrogariam. Mas com seu uniforme da academia, eles iriam ignorá-lo. Neste momento, apenas a cabeça e as costas de Shang estavam escondidas pela capa. Enquanto Shang avançava pela farmline, ele viu alguns cachorros farejando em sua direção. Shang lembrou-se da primeira vez que chegou aqui. Naquela época, os farm dogs eram monstros insondáveis para ele. Agora, Shang era teoricamente poderoso o suficiente para correr em fúria na farmline, desde que nenhum outro humano se envolvesse. Os tempos mudam. Depois de algum tempo, Shang alcançou os portões do paraíso do guerreiro. Por apenas um momento, Shang olhou para ele. Faz cerca de 2 meses desde que eu estive aqui. Estou feliz por estar de volta em casa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.